Gente, a história das vacinas, ela é muito interessante, tá? O termo vacina está associado à vaca. Acredita? Eu não vou contar a história aqui para vocês ficarem curiosos e lerem, tá? Mas tá no artigo que eu mandei, que eu vou mandar o link para vocês, de apoio. Teve um cara, o nome dele foi Edward Jenner, tá? E ele foi responsável pela criação da vacina contra a varíola, que é uma doença viral grave causada por febre alta, dores de cabeça, né? Causa febre alta, dor de cabeça e lesões no corpo, né? Lesões de pele e podem levar até a morte, tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa história inclui uma vaca, claro, né? O termo vacina vem de vaca, então tem uma vaca, tem uma ordenhadora, que é aquelas moças que tiram o leite da vaca, e tem uma criança de 8 anos, tá? Então leiam a história, é bem interessante, tá? Esse cara aí foi muito esperto. Esta foi a primeira doença infecciosa erradicada por meio da vacinação, tá? Isso, né, aconteceu nessa historinha que vocês vão ler, espero, né, no link que eu vou disponibilizar. Aqui no Brasil, em 1904, mais precisamente no Rio de Janeiro, a falta de saneamento básico levou, né, à ocorrência de muitas epidemias, inclusive de varíola. Né? Aí o presidente, Rodrigues Alves, vocês já devem ter ouvido falar dele, iniciou o processo de reurbanização da cidade. E aí ele contou com a ajuda de quem? Do Oswaldo Cruz. Já falei, se vocês tivessem um filho, podia pôr o nome de Oswaldo Cruz, porque o cara foi bom, hein? Ele começou com ações tipo remoção de lixo. Por quê? Porque ele sacou o lance do acúmulo da água parada, da proliferação do mosquito da febre amarela. E ele também, o que ele fez contra a varíola? A lei da vacinação obrigatória. Então, quando a gente estuda lá na oitava série, sétima série, a revolta da vacina, a gente está falando da vacina contra a varíola, que foi estipulada pelo Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, tá? Então as pessoas não queriam tomar a vacina e aí tornou-se a vacinação obrigatória. Porque assim, uma coisa é você não querer tomar a vacina de uma doença que se você pegar essa doença, só você vai ficar doente. Agora a gente tem doenças que são infecciosas, que se eu não tomar a vacina eu vou passar para outras pessoas, tá? Então a vacinação é obrigatória. O Programa Nacional de Imunização é referência mundial, tá? É um programa aqui do Brasil, tá? E ele foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde, tá? E é um dos poucos países no mundo que ofertam de maneira universal um rol extenso e abrangente de imunológicos, tá? Essa frase aqui, ó, eu tirei desse site, tá? Que tem muitas coisas interessantes a respeito da imunização. Então o que acontece? A gente fica aí criticando o Brasil e falando que quer morar fora. Pois é, aqui o nosso país oferece muitas vacinas gratuitas para a população, tá? No Brasil, muitas vacinas são obrigatórias, inclusive se você não vacinar seus filhos, você não consegue se registrar no novo emprego. Porque quando você leva a sua carteira de trabalho, você leva a carteirinha de vacinação do seu filho junto, tá? Tem uma série de outras coisas que você não consegue fazer se a carteira de vacinação do seu filho não estiver em dia. Hoje nós dispomos de um calendário anual de vacinas para a população indígena, né? Então, a atenção aos indígenas está inclusa aqui também. Que, aliás, gente, quando você viaja para outras regiões do Brasil, você vê o orgulho que os imigrantes têm, né, do país de origem. Eles amam o Brasil, eles amam a terra em que eles vivem, mas eles de forma alguma deixaram, né, as suas raízes. Então eles têm orgulho de ser imigrante do país de origem deles. Eu não sei por que boa parte da população tem problema com a população indígena, tá? Sendo que eles são aqui, né, os originais do Brasil. Né? Grande parte de nós somos descendentes de imigrante. Então, a valorização do indígena é muito importante e nós da área da saúde devemos ter um cuidado todo especial com eles, tá? Outra informação interessante, as vacinas para que nós ingressemos na área da saúde, elas também têm que ser oferecidas de forma gratuita, tá? Então, quando a gente vê lá a NR32 que preconiza aquelas vacinas, nós também temos acesso a ela de forma gratuita, tá? Aqui é a página, tá? De onde eu tirei, de onde eu extraí todo o calendário vacinal que eu vou passar para vocês, ó, tá? Do governo aqui, do Ministério da Saúde, tanto que hoje é dia 27 de março, então nós estamos aqui em pleno coronavírus, ó, tem as informações, tá? Aqui, ó, tá tudo aqui nessa página. Esse tópicozinho aqui, ó, saúde de A a Z, ele é muito legal. Quando você clica nele, você tem, tipo, milhões de doenças. E fonte fiel, né? Então, quando você clica aqui, você pode ter certeza que a informação que você está obtendo, ela é fidedigna, tá bom? Vamos começar, então, gente, com o calendário da criança, tá?
calendário vacinal das crianças. Então, assim, ó, para vacinar, basta levar a criança até um posto de saúde, né, uma unidade básica, com a caderneta de vacinação. O ideal é que cada dose seja administrada na idade recomendada. Entretanto, se caso você perdeu o prazo para alguma dose, é importante voltar à unidade para atualizar as vacinas. A maioria das vacinas disponíveis no calendário nacional é destinada a crianças, tá? São 15 vacinas aplicadas antes dos 10 anos de idade. Essa informação aqui é bem interessante, tá? Quando você fala isso para alguma pessoa, para alguém, né, a pessoa fala assim: "Nossa, que pessoa culta, ela sabe números", né? Então, nossa, até os 10 anos de idade, seu filho vai ter acesso aí a 15 vacinas. Então, isso é bonito de você conversar falando assim em números, né? Então vamos lá. A primeira vacina é conhecida, né, de muita gente, que é a BCG. Ela previne contra a tuberculose, tá? Principalmente a tuberculose miliar, que é aquela que causa lesões na pele, e a meningia, que ataca as meninges. É uma dose única e ela é aplicada de forma intradérmica. Depois nós temos a hepatite B, tá? Essa aqui, gente, ele toma dose única, ele toma assim que ele nasce, tá? Todas essas aqui. A hepatite B previne contra a hepatite B. É uma dose única e ela é aplicada de forma intramuscular. Aqui eu coloquei para vocês uma observação, tá? Ó, que a hepatite B ela vai aparecer de novo na vacina pentavalente, que são 3 doses, na segundo, quarto e sexto mês. Tá? E se alguém não recebeu a vacina na infância, pode receber o esquema a qualquer momento de 3 doses. Tá? Ela pode e deve ser administrada durante a gestação. Aos 2 meses, né, de idade, o que a criança vai tomar? Ela vai tomar a pentavalente, que é contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, tá? E infecções causadas pelo Haemophilus influenzae, tá? Primeira dose intramuscular. Depois nós temos essa aqui, ó, que é a pneumocócica 10 valente. Então, muitos de vocês não viram esses nomes como tá aqui, tá? Por quê? Porque esses nomes eles foram se atualizando. Até esses dias o aluno comentou uma coisa que eu dei muita risada. Que ele falou: "Professora, na época que eu vacinava o meu cachorro, a vacina chamava V8. Agora já tem V19, né? Ele exagerou um pouco, mas elas vão mudando, né? Elas vão se atualizando. Essa vacina também é a primeira dose e vai ser intramuscular. Quando você entra no site, naquele site que eu mostrei do Ministério da Saúde e abre o calendário, abre o esquema, você tem disponível lá até o local que é para ser feita a aplicação, tá? Então tem a idade, tem o local, é muito interessante esse site, tá? Esse calendário lá do Ministério. Aí, continuação, né, dos 2 meses, são 4 vacinas que eles tomam aos 2 meses. Vai tomar a polio, tá? 1, 2 e 3. A VIP, né? Muita gente acha que a polio é só gotinha. Não é. A polio, ela é uma combinação que a gente chama esquema VIP-VOP. A VIP, ela é intramuscular. E o termo VIP significa vacina inativada de poliomielite. Previne contra a polio, é a primeira dose e é intramuscular. Depois nós temos a rotavírus humana, essa vacina que ela é recente, tá? Ela tá vindo aí acho que de uns 15 anos mais ou menos. Previne contra diarreia por rotavírus, primeira dose e ela é gotinha, tá? Aos 3 meses de idade, a criança vai tomar meningocócica C, tá? Conjugada, que previne contra doença invasiva causada pela... Não vou falar esse nome aqui, tá? Vocês ficaram esperando eu falar esse nome pra eu falar errado, pra vocês darem risada, não vai rolar, tá? É do sorotipo C, é a primeira dose e ela é intramuscular, tá? Aos 4 meses, ele vai receber as segundas doses das vacinas de 2 meses, tá? Então, repete-se o calendário, né? Repete-se as vacinas do segundo mês, que é a penta, a pneumocócica, a polio VIP e a rotavírus, tá? Só que observem que quando nós chegarmos aos 6 meses, 2 dessas vacinas não têm terceira dose, elas ficam só na segunda dose, tá? Aos 5 meses é a segunda dose da meningocócica, tá? Que é contra essa doença aqui que eu não vou falar o nome. E se vocês repararam, vamos supor, eu até sugeri, né? Até vou deixar de sugestão para vocês como forma de estudo. Se você pegar e escrever tudo que está no slide e fizer como se fosse um esquema de chave, você vai ver que as vacinas, elas têm um período para ter a segunda dose e os períodos são intercalados.
Só que as mães, muitas vezes, não têm noção da importância desses intervalos, por isso que ela não dá tanta atenção para as doses. Mas quando você mostra isso para ela vai enxergar que se ela perder uma data, vai desenvolver um gargalo no calendário do filho dela, tá? E ela vai meio que atrapalhar todo um esquema, tá? Então eu sugiro para vocês fazer esse esquema de chaves. A gente até pode fazer um videozinho só com esse esquema, tá? Depois, aos 6 meses, ele vai receber o quê? As terceiras doses das vacinas de 2 e 4 meses. Quais são elas? É a penta e a polio, tá? Por quê? Porque essas outras aqui, ó, a rotavírus e a pneumocócica só tem 2 doses, tá? A penta e a de poliomielite, que tem 3 doses, tá bom? Todas de forma intramuscular. Aos 9 meses vai receber febre amarela, tá? A dose única aplicada de forma subcutânea. Aos 12 meses ele vai receber o reforço, né? Vai receber a tríplice, aqui ó, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. É a primeira dose e vai ser aplicada de forma subcutânea. Essa aqui, pneumocócica, tá? Ela vai ser, no caso aqui, é o reforço. Ela é intramuscular, vai receber o reforço aos 12 meses. Continuação dos 12 meses, é o primeiro reforço da meningocócica, tá bom? Aos 15 meses, ele vai receber a DTP, que previne contra difteria, tétano e coqueluche. É o primeiro reforço intramuscular. Aí aqui muda o esquema da polio, porque aqui é a VOP. VOP significa vacina oral de poliomielite. Então aquele esquema VIP e VOP, ele pega todo esse período da criança, tá? Previne contra a polio, é o primeiro reforço e ela é a gotinha. Ainda aos 15 meses, ele vai receber a tetra viral, que é sarampo, rubéola, cachumba, varicela e catapora, uma dose única subcutânea. E aí eu tenho também a hepatite A, dose única intramuscular, tá bom? Para a gente encerrar a criança, aos 4 anos, ela vai receber os segundos reforços, tá? Da DTP, que é a difteria, tétano e coqueluche, é o segundo reforço, e a VOP, que é o segundo reforço, tá bom? Tem também, gente, a varicela atenuada, tá? Que é uma dose única que a criança toma aos 4 anos. Previne contra varicela e catapora. Ela é de forma subcutânea, tá bom? E aí a gente já volta para as vacinas do adolescente.